Olá a todos! Bem-vindos ao canal Histórias e Confissões. Obrigado por se inscrever no canal para não perder nenhuma história. As histórias que vamos compartilhar, inspiradas em relatos encontrados na internet, destinam-se apenas a fins de entretenimento. Não devem ser interpretadas como um incentivo à imitação de tais atos, ou como discriminação contra indivíduos específicos. Boa sorte! Era fascinante observar como minha companheira fingia inocência, alegando não manchar nossa união com suas traições. Eu detinha a verdade há uma eternidade, sentindo até, em um momento, uma compaixão desarmante por ela. Contudo, rapidamente me arranquei dessa torpor, percebendo que me encontrava diante de uma alma perversa, destituída de escrúpulos. Naquele instante preciso, comecei minha réplica subterrânea. A cruel realidade se revelou ser que a desgraça pode surgir de improviso, sem aviso. Essa lição aprendi da forma mais brutal. Alexander Erickson, um homem do norte de 43 anos, se convencera de ter alcançado o equilíbrio perfeito, uma família idílica, uma esposa dedicada chamada Lisa, uma saúde de ferro, um lar acolhedor, um emprego estável, um entorno amoroso, e uma situação financeira sem preocupações. Ocupando um cargo respeitável na administração local, encarregado de cuidar das instituições escolares e das residências para idosos, a vida parecia sorrir para ele. No entanto, um rompimento inesperado ameaçava essa imagem idílica. A provação começou em uma quinta-feira à noite comum, enquanto eu me ocupava na nova sala de lazer de nossa casa. Este projeto de reforma, iniciado após a troca do sistema de aquecimento, simbolizava um renascimento. As paredes recém-pintadas, o chão revestido de novo e a triagem dos detritos previstos para reciclagem compunham esse quadro de transformação. Mas enquanto procurava um saco para os recicláveis, uma revelação inesperada surgiu. Ao entrar na cozinha, peguei um saco reutilizável guardado no armário, uma escolha perfeita para a ocasião. Nada, nesse gesto cotidiano, previa a descoberta que estava por vir. Esse saco, ostentando o logo colorido de nosso supermercado habitual, parecia inofensivo. No entanto, ao colocar o primeiro objeto destinado à reciclagem, um pedaço de papel escondido no fundo chamou minha atenção. Até aquele dia, esse detalhe insignificante estava prestes a revelar uma verdade até então desconhecida. Eu não saberia dizer por que arranquei este recibo de seu anonimato. Habitualmente, as despesas do nosso dia a dia me escapavam, mas naquele dia, um detalhe iria transformar minha existência. O recibo provenia de um supermercado distante, a 35 quilômetros do nosso refúgio familiar, datado de um momento em que Lisa, minha esposa, deveria estar trancada em seu escritório de banco. Nunca havia mencionado que precisava escapar tão longe por qualquer obrigação, e muito menos para uma corrida misteriosa. Se uma tal expedição fosse necessária, Lisa, acostumada a confidências sobre seu mundo bancário, me teria informado. Eu poderia tê-la confrontado de imediato, mas, instintivamente, eu pressentia que a verdade seria amarga para mim. Lisa, com sua estatura de deusa nórdica, seus cabelos dourados e seu olhar claro, permanecia, apesar de nossos anos compartilhados, uma enigma. Nosso primeiro encontro, em um baile, deixou em mim uma marca indelével. Eu, mero mortal sem glória ou fortuna, estava longe de imaginar o que o futuro nos reservava. Aquela noite se destacou das outras. Algo em Lisa me atraía irresistivelmente, sua beleza, sua aura, não saberia dizer. Em desacordo com minha reserva habitual, fiz-lhe elogios, um gesto audacioso em meio a uma assembleia de pretendentes. Nossa dança, impregnada de uma intimidade repentina, selou um início inesperado. Quando ela me confidenciou, em um suspiro, que a última dança era dedicada a mim, fui invadido por uma emoção indizível. O desenrolar da noite tomou um rumo inesperado. Depois da dança, encontramos-nos em minha casa, e o momento de ternura que se seguiu foi de uma intensidade avassaladora. Nossa história, desde aquele momento mágico, foi escrita com a força do destino. Cada dia que passava fortalecia nosso amor, e nossa união foi selada 2 anos depois. Linda e Lucas, nossas joias, vieram iluminar nossa vida, testemunhando a profundidade do nosso vínculo. Nossa trajetória, marcada por fracassos amorosos anteriores, nos ensinou a valorizar nosso jardim secreto, longe dos miragens do além.
Lisa nunca escondeu atrair os olhares masculinos, seja na companhia de suas amigas ou ao meu lado. No entanto, ela afirmava achar essas investidas enfadonhas, dizendo que se bastava com o equilíbrio e a paixão de nosso casal. Mas uma sombra pairava, porque ela estava em uma cidade distante durante suas horas de trabalho. Eu ansiava por uma explicação racional, enquanto lutava contra uma angústia persistente. O mistério se tornava mais denso em torno dos deslocamentos de Lisa. Sua confidente, Anna Grund, morava em sua vila natal, a uma distância modesta. Uma peculiaridade técnica local fez com que os habitantes, incluindo Lisa, privilegiassem um operador telefônico específico, prometendo escapar das tarifas exorbitantes de roaming. Sua escolha recaiu sobre chamadas telefônicas ilimitadas, uma escolha econômica, mas que, no meu caso, gerava dúvidas. Consumido pela culpa, mas resoluto, decidi iniciar uma estratégia controversa. Aproveitando a ausência de Lisa, que saiu para se preparar para uma festa, adquiri um dispositivo de escuta que escondi em minha toca, no porão. O teste do meu estratagema estava marcado para a segunda-feira seguinte, sob a cobertura de uma anedota leve. Contei a Lisa que um colega havia avistado, em uma cidade vizinha, uma mulher que era sua sósia. A reação de Lisa, entre surpresa e preocupação, apenas aumentou meus suspeitas. Lisa voltou para casa uma hora mais cedo naquele dia, enquanto Anna, sua amiga enfermeira, estava livre. O ritual delas, uma longa conversa telefônica pós-trabalho na terça-feira, se tornou a oportunidade perfeita para eu usar meu subterfúgio. Pretextando obrigações domésticas, isolei-me em meu escritório para ouvir suas conversas. Além das banalidades, o cerne de sua conversa me gelou. Lisa relatou-me a curiosa menção a uma sósia avistada na cidade, uma revelação que as fez rir, até considerando subterfúgios para embaralhar as pistas. A ideia de uma peruca foi mencionada como um meio de evitar qualquer nova identificação. A leveza com que elas consideravam essa duplicidade, planejando por outro lado se encontrar com um certo Douglas, revelou um lado de Lisa que eu me recusava a admitir até então. Elas riam da tensão que despertavam, justificando-se por uma busca de emoção inofensiva, desde que isso não ferisse seus maridos. Essa revelação foi um golpe, revelando uma infidelidade emocional que até então me parecia inconcebível. A conversa delas então desviou para a organização da festa surpresa para os 40 anos de Lisa, evento que eu preparava com carinho. A ironia da minha situação, planejando uma celebração para uma esposa cujos segredos começavam apenas a me salpicar, era de uma crueldade sem igual. O peso dessa traição me atingiu em cheio, superando de longe a dor que uma bastão de beisebol poderia infligir. O futuro da nossa família, especialmente o destino de nossas crianças inocentes, potencialmente balançadas entre dois lares, me atormentava além do imaginável. Uma vez dissipada a surpresa inicial, um dilema me assombrava. Como abordar essa revelação com Lisa? Deveria confrontar diretamente a infidelidade daquela que compartilhava minha vida, ou buscar um caminho menos confrontador, talvez mais reparador? A complexidade dos nossos sentimentos entrelaçados, nossa história comum e o futuro de nossos filhos tornavam qualquer decisão dolorosamente complexa, me imergindo em um mar de incertezas onde navegar exigia uma prudência e sabedoria fora do comum. Decidi que a suntuosa celebração em honra a Lisa seria abandonada. As pistas colhidas indicavam sem ambiguidade que Lisa e Anna estavam tendo relações clandestinas, sendo que Lisa havia se ligado a um certo Douglas, cujo nome evocava ecos de nobreza rara em nossa região. Minha busca se concentrou em identificar esse homem misterioso, uma empreitada que me levou a explorar as profundezas de um diretório online e de um registro semi-legal, revelando pistas inesperadas. Entre os Douglas identificados, um professor septuagenário foi rapidamente excluído de minhas suspeitas. Restou Douglas Lindbergh, um engenheiro de 34 anos, casado e pai de família, que se destacava como o mais plausível dos amantes de Lisa. No entanto, a existência de outro Douglas, mais jovem, na cidade vizinha, semeava a dúvida em minha mente, obrigando-me a aperfeiçoar minha estratégia de pesquisa. Decidido a agir, redigi uma missiva destinada a Robin, o marido de Anna, alertando-o sobre a infidelidade de sua esposa. Meu gesto foi guiado por uma mistura de desespero e busca por justiça. Lisa percebeu meu transtorno assim que entrei na cozinha.
Pretextando um mal-estar, saí rapidamente para postar a carta, deixando para trás um mar prestes a mergulhar no tumulto. Ao me dirigir para a caixa de correio, o emaranhado de segredos de Lisa e Ana me oprimia. Uma surpreendente lembrança sobre Ana e uma antiga conhecida que havia se mudado voltou à minha mente, acrescentando uma camada de complexidade ao enigma. No dia seguinte, em um gesto de ruptura definitiva com a fachada de nossa vida em comum, cancelei a reserva para a festa de aniversário de Lisa, assim como a do grupo que deveria tocar lá, um ato simbólico que marcava o início de uma inevitável confrontação. De volta a casa após minha longa pausa para o almoço, examinei os álbuns de fotos de Lisa, em busca de qualquer pista que pudesse me esclarecer. Minha atenção foi capturada por várias fotos de uma jovem que havia deixado nossa cidade para a cidade vizinha. Sua identidade, revelada em uma das fotos como sendo Ellen Silverstone, me ofereceu uma nova pista. Vasculhando o diretório online, descobri os contatos de Elvin Anderson e Helena Silverstone Anderson, esperando que isso me trouxesse respostas sobre possíveis confidências entre Ellen e Lisa. A ausência de Lisa, que saiu para sua aula de aeróbica, me deu a oportunidade de mergulhar nas gravações deixadas pelo meu dispositivo de escuta. As revelações de Ana sobre seu caso extraconjugal, retratadas com um orgulho desconcertante, me chocaram profundamente. Ela elogiava os méritos físicos de seu amante, comparando-os sem vergonha aos de Robin, seu esposo, deixando transparecer uma satisfação amarga nessa aventura proibida. A conversa tomou um rumo ainda mais íntimo quando Lisa perguntou sobre os sentimentos de Ana por esse homem. Com desenvoltura, Ana confessou que seu caso era puramente físico, antecipando já o próximo encontro com uma impaciência não disfarçada. Contudo, uma sombra pairava sobre sua despreocupação, o medo de que eu pudesse descobrir seus segredos inquietava. A menção da minha indagação sobre o sósia de Lisa parecia perturbá-las ainda mais, revelando um nervosismo em relação às minhas suspeitas. A discussão também revelou uma distância crescente entre Lisa e eu, amplificada desde minha menção ao sósia. Lisa confidenciou a Ana que nossa intimidade havia sofrido devido a essa tensão, sugerindo uma ruptura emocional e física crescente em nosso relacionamento. Essas confissões, longe de esclarecer a situação, apenas adicionavam a complexidade de meus sentimentos, misturando incredulidade, tristeza e um ardente desejo de entender a verdadeira natureza de nosso relacionamento abalado. A verdade surgiu quando Lisa confessou sem rodeios que não tinha compartilhado intimidade comigo desde seu último encontro com Douglas, uma semana atrás. Elas racionalizaram seus atos com uma leveza desconcertante, exortando-se mutuamente a manter a máscara da esposa modelo, apesar de suas aventuras extraconjugais. Essa revelação, tingida de um humor que eu pouco compartilhava, sublinhava a magnitude de sua duplicidade. A conversa não se demorou mais em suas traições, deixando um silêncio pesado de não ditos. Diante da inação de Robin após minha primeira missiva, resolvi redigir uma carta mais explícita, ressaltando os desvarios de sua esposa com Frederick Bongo Anderson. Essa atitude, desesperada mas necessária, testemunhava meu compromisso em revelar a verdade, mesmo ao custo da minha tranquilidade. Depois de postá-la, fiz de conta que ia a uma corrida banal, ocultando minhas verdadeiras intenções atrás da compra de uma revista. Mais tarde, na intimidade acolhedora de nossa sala, decidi abordar de forma direta o assunto do sósia com Lisa. Sua reação, uma mistura de surpresa e um alarme fugaz, apenas alimentou minhas suspeitas. Eu a pressionei sobre seus laços com Ellen, a mulher que deixará nossa cidade em direção à cidade vizinha. Apesar de sua negação, a tensão palpável entre nós evocava muito mais do que um simples desconhecimento dessa Ellen. Minha última observação, enigmática quanto aos meus planos em relação ao seu sósia, encerrou nossa conversa, deixando um véu de incerteza pairar sobre nosso futuro comum. Esperando que Lisa usasse nossa linha fixa para suas comunicações, preparei-me para um dia revelador. De fato, antes de retornar ao nosso lar, eu havia contatado Ellen, prevendo que Lisa poderia tê-la avisado sobre minha atitude. Ellen, no entanto, se mostrou surpreendentemente alheia a qualquer história de sósia ou de Lisa. Eu havia pintado um quadro fictício, evocando um plano de compromisso para a festa iminente de Lisa. Naquela noite, Lisa me apareceu perturbada, a tristeza aprofundando seus traços, despertando minha solicitude. Sua angústia, ela a atribuiu não a um mal familiar,
mas a infortúnio de Ana, cuja esposa, Robin, havia sido conduzido à delegacia. O motivo? Uma altercação que havia saído do controle. Robin, geralmente tão pacífico, envolvido em uma briga? Essa notícia me parecia implausível. Lisa, após um instante de hesitação, me encorajou a verificar suas palavras com Ana. A ligação feita a Ana apenas confirmou a tempestade da situação, levando Lisa a voar em socorro de sua amiga. Na ausência deles, isolei-me para ouvir as gravações do dia. Como eu temia, a ligação de Lisa para Ellen havia sido orquestrada para evitar qualquer revelação comprometedora durante meu próprio contato com Ellen. Então, um arranjo preocupante foi feito para usar o apartamento de uma certa Anita, cujos contornos e intenções permaneciam vagos. O clima se tornava ainda mais pesado quando uma gravação seguinte revelou a implicação de Robin em uma agressão contra Bongo, o suposto amante de Ana, que acabará no hospital, levando à prisão de Robin. Essa sucessão de eventos marcava uma virada dramática em nossa busca por verdade e justiça. Diante da tempestade desencadeada pela descoberta de sua infidelidade, Ana estava sobrecarregada pelo medo de ser rejeitada de seu lar, temendo as consequências de suas ações com Bongo. Suas trocas revelavam um desconhecimento das leis protetivas, mesmo em caso de separação. Ana temia o divórcio, lamentando amargamente a ousadia de sua ligação. O conselho de manter discrição no futuro parecia bem tardio, enquanto ela considerava represálias contra Bongo por sua arrogância. A conversa tomava um rumo pragmático, apesar dos tumultos, elas já planejavam prosseguir com seus deslizes com cautela. Ana, decidida a preservar seu casamento, expressava sua vontade de se conformar às exigências de Robin, enquanto ponderava um futuro encontro como uma conclusão para suas aventuras com Bongo. Sua ingenuidade em relação ao impacto de suas ações sobre seus entes queridos e sobre elas mesmas era palpável. O desfecho daquele dia agitado apenas acentuou a complexidade da situação. Robin, sobrecarregado e determinado, exigia a saída de Ana, quebrando assim a estabilidade precária de seu lar. Lisa, em busca de apoio para sua amiga desolada, deparou-se com minha firmeza. Minha recusa em oferecer asilo a Ana sem compreender plenamente as razões de sua expulsão refletia minha exigência de transparência e verdade. Após um silêncio tenso, marcado pela espera e pela reflexão, a insistência de Lisa me obrigou a reavaliar minha posição. A complexidade das emoções e das lealdades em jogo nesta provação revelava as profundas fraturas causadas pela traição e pela infidelidade, não apenas entre os cônjuges, mas também entre amigos. Essa crise, longe de estar resolvida, parecia estar apenas em seu início, anunciando dias de busca e reconciliação ainda por vir. Quando Lisa me informou que Robin havia descoberto a infidelidade de Ana, minha reação foi imutável. Eu me recusava a acolher alguém que traíra seu parceiro sob nosso teto. Lisa, indignada com minha intransigência, ameaçou partir com Ana se necessário. Meu desinteresse diante de sua ameaça parecia tê-la pegado de surpresa, talvez exacerbando seus medos sobre as consequências caso eu descobrisse sua própria infidelidade. Apesar de tudo, ela voltou, marcando seu retorno com reproches velados a meu respeito. No dia seguinte, Lisa avisou que passaria a noite com Ana, que recentemente se mudará para um apartamento cedido por seus pais. Aproveitando a oportunidade, mencionei Douglas Linderg, questionando Lisa sobre seu conhecimento desse homem envolto em escândalos. Sua reação, misturada de desconfiança e choque às minhas insinuações sobre os perigos das relações extraconjugais, revelava seu desconforto. Os rumores de doença transmitidos por Douglas acrescentavam uma camada de ironia mordaz à nossa conversa, ressaltando os perigos da duplicidade. Lisa deixou nosso lar naquela noite, deixando para trás um silêncio carregado de tensão. Minha provocação disfarçada sobre as consequências da infidelidade havia visivelmente abalado sua confiança. Enquanto ela se afastava, a própria ideia de que elas pudessem encontrar algum conforto em sua cumplicidade me parecia improvável. Diante da deterioração do nosso casamento, minha preocupação com seu bem-estar havia se dissipado, confrontada com a realidade de uma união fraturada pela mentira e pela traição. Lisa voltou para casa após a meia-noite, enquanto eu lutava contra o sono, examinando seu silêncio. Seus olhares insistentes pareciam implorar uma explicação, uma confirmação de que Douglas tinha refutado minhas acusações. Na manhã de sábado,
o telefone tocou, rompendo a quietude do café da manhã em família. Douglas Lindenberg do outro lado da linha, clamando por sua reputação manchada por minhas alegações. Lisa empalideceu à ideia desse confronto telefônico, enquanto Douglas ameaçava com ações legais por difamação. A tensão aumentou quando Douglas, se defendendo veementemente, acusou minhas ações de loucura. A oferta sarcástica de abrigar Lisa em sua casa marcou o fim abrupto de nossa conversa. Lisa, submersa pela emoção, se refugiou em nosso quarto. Impulsionado por uma busca pela verdade, entrei em contato com Annalie Lindenberg, revelando o caso secreto de nossos cônjuges. Sua reação, oscilando entre descrença e desespero, testemunhava a complexidade da situação. Ela prometeu retornar, implorando por contenção da minha parte. O calmo precário foi novamente rompido por uma ligação da mãe de Lisa, curiosa sobre os preparativos do aniversário iminente de sua filha. Essa aparente normalidade contrastava com o tumulto de nossas vidas privadas, tornando a conversa surrealista. O dia prometia revelações e confrontos, com repercussões muito além de nosso círculo íntimo. Depois de confessar à mãe de Lisa o cancelamento de meus preparativos para a festa, sua decepção era palpável, acentuada por sua surpresa diante de nossa separação iminente. Sua reação veemente, tingida de incompreensão e raiva, apenas aumentou a tensão já pesada. Quando revelei a infidelidade de Lisa com Douglas Lindenberg, seu choque se transformou em histeria, empurrando nossa conversa para um abrupto e definitivo adeus. Pouco depois, o pai de Lisa tentou defender a causa da filha, esperando uma reconciliação. Minha resolução permanecia inabalável, a infidelidade havia irremediavelmente rompido nossa união. A conversa com Ana, revelando nossa separação, foi marcada por uma indiferença mútua, cada parte reconhecendo tacitamente o fim de nossa relação tumultuada. Lisa, emergindo do nosso quarto, parecia buscar uma forma de normalidade para nossos filhos, pedindo-lhes que fossem almoçar na cidade. Sua pergunta sobre o momento da minha tomada de consciência revelava uma tentativa de entender a origem da minha suspeita. Minha explicação, detalhando a descoberta de um recibo e a história fictícia do sósia, iluminava os primeiros sinais de sua infidelidade. Sua reação, uma mistura de pânico e negação, apenas confirmou minhas dúvidas, selando assim o destino do nosso casamento. Por que fingir ignorância, Lisa? Por que você encontrou Douglas lá? E como Ellen se sente sobre sua infidelidade, sabendo que vocês usavam o apartamento da cunhada dela? Nós precisávamos de um lugar. O apartamento pertence à irmã do marido de Ellen, que é enfermeira para as Nações Unidas no Líbano. Não acho que ela esteja ciente do que Ana nos permite fazer lá. Admito meu erro e lamento sinceramente, mas não foi por dinheiro. Douglas nunca me viu como uma prostituta. Quantas vezes você me viu lá com outros homens antes dele? Depois de um breve silêncio, Lisa respondeu com uma voz trêmula: Douglas foi minha única e exclusiva aventura. Eu o encontrei apenas uma vez lá, o que não é realmente o comportamento de uma pessoa promíscua. Mas saber que ela mentia sobre o número de vezes que havia visto Douglas só aumentava minha frustração. Talvez não muito aos seus olhos, mas o suficiente para destruir nosso casamento. Você fez outros arranjos? Você está pensando em me deixar por ele? Não, claro que não. Foi apenas um erro pontual. Nós nunca falamos sobre futuro juntos. Eu não tenho sentimentos por ele. Foi apenas uma aventura física, e, francamente, ele não era melhor do que você. Estar com você é muito melhor porque eu te amo. Você mentiu para mim na cara, Lisa, quando mencionei Ellen. Ironia, eu a reconheci em um álbum de fotos muito antes de perguntar a você sobre ela. É engraçado, não é, que você e ela esqueceram da presença dela na sua festa, aqui, há menos de 6 meses? Oh meu Deus, o que eu fiz? Como pude ser tão insensata? Murmurou ela, desamparada diante da evidência de sua culpa. Eu tinha suspeitas, mas não sabia a identidade do seu amante até receber uma carta perfumada, me sugerindo procurar um certo Douglas. Sem conhecer esse homem, armadilhava-o ao inventar a história de sua suposta doença, o que a levou a entrar em contato com ele, provocando sua raiva e sua chamada reveladora. A carta era uma mentira, acrescentei,
me abstendo de revelar minhas escutas telefônicas. Lisa desabou para chorar, perguntando-se se ainda restava esperança para nós, após a revelação da nossa crise para nossos próximos e para as pessoas envolvidas. Oh meu Deus, ela sussurrou, esbranquiçando-se à ideia de que o caso havia se tornado público. Eu a questionei sobre suas motivações, perguntando-lhe se nossa vida familiar era tão insuportável que merecia ser sacrificada por escapadas efêmeras. Sua resposta se perdeu na chegada das crianças, que eu levei para almoçar, deixando para trás uma atmosfera carregada de não ditos. Ao voltar, pedi a Lisa que mudasse suas coisas para o quarto de hóspedes. Após verificar o gravador telefônico, o único chamado registrado era o da mãe de Lisa, aparentemente mais preocupada com a festa de aniversário do que com o casamento da filha. Então, informei a Ellen sobre a confissão completa de Lisa e a acusei de abrigar a traição no apartamento da irmã de seu marido. Ameaçar relatar isso à imobiliária parecia um blefe eficaz para desestabilizá-la. A conversa com Robin revelou que nossas situações eram estranhamente semelhantes, com Ana e Bongo tendo admitido suas respectivas infidelidades várias vezes. A decisão de Robin de considerar o divórcio refletia a gravidade da situação, um sentimento que eu compartilhava plenamente. Lisa, preparando uma bolsa para o fim de semana, parecia querer apoiar Ana, indiferente ao colapso de nossa própria união. No domingo, Annalie Lindbergh me informou sobre as consequências de sua confrontação com Douglas. A descoberta de suas múltiplas traições a empurrou em direção ao divórcio, uma decisão irrevogável após Douglas ter reagido violentamente. Sua fuga do lar marcava o fim de seu casamento. Essa conversa ressoou com minha própria resolução de me divorciar, ressaltando um padrão de ruptura e reconstrução entre nossos círculos entrelaçados. Segunda-feira, meu retorno para casa precedeu pouco meu partida para o trabalho. O eco da nossa crise matrimonial havia alcançado meus colegas, provando que as repercussões de nossas ações ultrapassavam de longe o âmbito privado, inscrevendo-se em uma tela de consequências públicas e irreversíveis. Annalie marcou o início da semana confrontando Lisa no banco, acusando-a barulhentemente de adultério, um ato que logo inflamou os rumores na cidade. Após este incidente, Lisa, sobrecarregada, se retirou para a casa dos pais. Foi lá que fui com os documentos de divórcio. Embora tenha visto Lisa através da janela, foi sua mãe quem me confrontou, reclamando da minha intransigência. Minha resposta, ressaltando as consequências abrangentes de seu erro menor, deixou a mãe de Lisa sem palavras. Uma semana depois, Lisa voltou para casa, aceitando a realidade da nossa separação. Nossas discussões sobre o divórcio, para minha surpresa, ocorreram com uma calma inesperada, facilitando um acordo mútuo. Optei por ceder minha parte da casa para o bem-estar de nossos filhos, um gesto possibilitado pelo apoio financeiro dos pais de Lisa, que venderam sua própria casa para nos ajudar. Mudei-me para um apartamento bem localizado, garantindo às crianças um acesso fácil para as visitas. Douglas, por sua vez, cortou laços com Lisa, um fim que a afetou visivelmente, especialmente após um encontro casual em um bar. O fim do nosso casamento marca o início de uma nova fase de vida para cada um, marcada por lições dolorosas e esperanças de cura. Um membro do círculo íntimo de Lisa me confidenciou que ela se orgulhava de encontrar facilmente um parceiro muito superior, uma afirmação tingida de otimismo, mas que se deparou com a realidade de uma pequena cidade onde as opções eram limitadas e a reputação prejudicial. A busca de Lisa por um companheiro se revelou mais complicada do que o esperado, desmotivando-a de simples aventuras passageiras que ela não desejava. Seu charme inegável não foi suficiente para atrair um novo amor, marcando uma reviravolta inesperada em sua busca sentimental. A tensão entre Lisa e Ana explodiu a respeito de um homem cobiçado por ambas, resultando em uma ruptura brusca de sua amizade. Ana, sentindo-se traída por Lisa, me revelou indignada seu passado tumultuado, incluindo revelações chocantes sobre suas escapadas, dentre as quais uma noite de devassidão compartilhada com um médico, evento que ocorreu na minha própria cama durante a minha ausência. Ana, em busca de um novo começo, mudou-se para uma grande cidade, deixando para trás as sombras da nossa pequena comunidade. Douglas, por sua vez, também deixou a cidade, procurando novos horizontes longe dos escândalos.
Nesse turbilhão de mudanças, encontrei certo conforto ajudando Anali, a ex-esposa de Douglas, recuperando uma forma de normalidade em um cenário profundamente alterado pelas revelações e separações. A grande celebração prevista para o aniversário de Lisa transformou-se em um simples encontro familiar, ressaltando a transformação radical de nossas vidas e a persistência dos laços familiares em meio ao tumulto. Lisa finalmente comemorou seu aniversário em um pequeno círculo, cercada por seus pais, primos, seus cônjuges e filhos, uma reunião familiar bem distante dos festejos inicialmente imaginados. Da minha parte, o destino sorriu para mim de forma diferente. Conheci uma advogada charmosa, de 42 anos, através de um site de encontros. Assim como eu, ela acabará de terminar um relacionamento com um parceiro infiel. Nossas histórias semelhantes criaram um vínculo imediato entre nós, que se fortaleceu durante nosso encontro pessoal. Valorizamos imensamente a presença um do outro, contemplando agora um futuro em comum. Em um feliz concurso de circunstâncias, um advogado experiente da minha cidade natal anunciou sua iminente aposentadoria. Minha nova companheira, aproveitando a oportunidade, decidiu assumir seu escritório. Este arranjo profissional promissor coincide com uma harmonia familiar. Sua filha, da mesma idade que meus filhos, se integrou rapidamente, testemunhando uma perfeita compreensão entre eles. Esta reviravolta inesperada em minha vida pessoal e profissional marca o início de um capítulo promissor, ilustrando como, às vezes, os fins podem anunciar novos começos.